Meus amores, boa tarde. Eu preparei aqui uma aula, entre aspas, né, para a gente dar continuidade no nosso capítulo, né, que a gente já começou em sala de aula e a gente finalizar aqui, durante esse período, certo? Bom, meus amores, o capítulo 3, ele fala sobre a energia do Sol e a vida na Terra. A gente sabe que existem diferentes crenças, né, sobre o surgimento e a manutenção da vida na Terra. A gente até tinha preparado o trabalho de apresentação, mas por conta, infelizmente, desse acontecimento, a gente vai ter que adiar para futuramente. Mas assim que possível, a gente vai fazer a nossa apresentação sobre as hipóteses do surgimento da vida na Terra. Então, antes mesmo dos portugueses eles habitar o Brasil, eles colonizar o Brasil, os indígenas, eles também tinham as crenças deles, de quem tinha criado a Terra, do surgimento da vida na Terra. Então, existem essa infinidade de crenças, essa infinidade de hipóteses sobre o surgimento da vida na Terra. Então, existem algumas civilizações também que acreditam que o Sol ele é uma divindade que está ligada tanto à vida na Terra como à fartura de alimentos. Então, a gente vai ter aí um leque de opções. E para a gente entender sobre a importância do Sol, como o Sol teve influência na criação dessas hipóteses, a gente vai ter que estudar esse capítulo. O interessante é que nesse momento vocês peguem o livro, no momento que vão estudando aqui pelo slide, vão acompanhando pelo livro, também é essencial. Nos slides a seguir a gente vai ter a numeração, ou seja, a página correspondente do livro e qual assunto está se referindo. Então, aqui nesse terceiro slide a gente tem as aprendizagens essenciais, ou seja, os objetivos, o que vocês têm que aprender com essa aula, tá bom? Como a gente já deu início, né, o capítulo, eu trouxe aqui um videozinho bem interessante, bem interativo, para vocês relembrarem o que foi que a gente já estudou em sala de aula, para vocês relembrarem, né, como foi que o Sol teve influência na origem da vida na Terra. Vocês vão entender as hipóteses, né, de Oparin e Aldame. Acredita-se que, no início da formação da Terra, a temperatura era muito elevada e os vulcões expeliam diversas substâncias na atmosfera. Além disso, a Terra era atingida por muitos meteoritos que possivelmente transportavam grande quantidade de água. Com a alta temperatura, a água evaporava e, então, formavam-se densas nuvens que produziam chuvas intensas com muitos raios. Mas, como a superfície do planeta era muito quente, a água evaporava imediatamente. Devido a esse ciclo de evaporação e precipitação, após milhões de anos, a Terra se esfriou. Então, a água das chuvas passou a se acumular nas depressões do relevo, formando os primeiros oceanos. A energia das descargas elétricas dos raios e a radiação do Sol favoreceram reações químicas entre os gases que formavam a atmosfera da Terra primitiva. Provavelmente foram essas reações que deram origem às primeiras moléculas orgânicas simples, como os aminoácidos. Com base na teoria formulada pelos pesquisadores Oparin e Aldane, essas primeiras moléculas orgânicas teriam se agrupado formando moléculas maiores, como os polipeptídeos. As macromoléculas em solução teriam formado estruturas com o interior isolado do resto do ambiente, os coacervatos. Alguns cientistas acreditam que o primeiro ser vivo tenha se originado quando os coacervatos adquiriram certa complexidade
como o desenvolvimento de material genético e a capacidade de se reproduzir. Esses primeiros seres vivos provavelmente eram unicelulares e semelhantes a seres procariontes. Eles são considerados os ancestrais de todos os outros seres vivos que surgiram por meio de um longo processo evolutivo. Apesar de a teoria de Oparin e Haldane ser uma das mais conhecidas, existem outras hipóteses sobre a origem da vida na Terra. A teoria da panspermia cósmica, por exemplo, propõe que os seres vivos não se originaram na Terra, mas em outro local do espaço sideral e foram trazidos por meteoritos. Apesar de essa hipótese não esclarecer como a vida surgiu, ela passou a ser defendida por alguns cientistas após a descoberta de moléculas orgânicas em meteoritos que caíram em nosso planeta. Bom, agora a gente vai ver sobre a manutenção da temperatura na Terra. A gente sabe que na nossa atmosfera do planeta Terra existem composições químicas que fazem com que a temperatura do planeta ela seja ideal para existir vida. Então, quem é que faz essa manutenção? O nosso bom e velho efeito estufa. Lembrando que o efeito estufa ele é um fenômeno natural, né, do nosso planeta. Bom, né? Então, a gente sabe que ele é um efeito natural. Como é que ele faz isso? Lá na nossa atmosfera, nós temos quem? Representado aí nessa imagenzinha que vocês estão vendo, de uma cozinha meio acinzentada. Ao redor da Terra. É como se fosse o CO2. O CO2 faz com que o calor fique retido na nossa atmosfera, ou seja, na nossa Terra, fazendo com que exista vida ali, porque a gente sabe que se fosse um planeta muito quente, a gente não conseguiria sobreviver. E assim, se fosse um planeta muito frio, a gente também não conseguiria sobreviver. Então, como vocês observam aí esse GIF, o Sol emite a radiação, o efeito estufa. Faz com que uma parte da radiação solar fique retida no nosso planeta e a outra parte retorne para a atmosfera, né? Então, a gente sabe que por conta da nossa interferência, da nossa poluição, liberando uma grande quantidade de CO2 à nossa atmosfera, se o CO2 ele retém o calor, a gente liberando mais CO2, o que é que vai acontecer? Vai reter ainda mais calor. Então, essa parte que era para voltar para a atmosfera, ela não está mais voltando, ou seja, ela está retida no nosso planeta, fazendo com que a temperatura fique mais quente. Aí já é outro assunto que a gente já viu e a gente verá ainda mais para frente, tá bom? Então, fontes de energia e a manutenção da vida na Terra. A gente sabe que a gente sabe que a alimentação ela é essencial para a manutenção da vida na Terra, porque é através dela que o nosso corpo obtém energia. Então, é a partir dela que vários órgãos do nosso organismo ele funciona. Precisa dessa energia para funcionar. Então, fontes de energia e manutenção da vida. A gente sabe que a alimentação ela é essencial na nossa vida, para a nossa manutenção de vida. Então, é a partir dela que o nosso organismo ele retira os nutrientes, a energia para funcionar perfeitamente. Então, o nosso organismo precisa da energia da alimentação para funcionar. Então, se a gente analisar conforme foram acontecendo essas formas de obtenção de energia nos seres vivos, a gente vai entender um pouco sobre o caminho da evolução, né, de como aconteceu essa evolução. Bom, agora vocês vão ler o quadrinho que está presente na página 36 e resolver as atividades da página 37, questão 1, 2, 3 e 4. Nesse momento, vocês param esse slide, respondem, né, aí no livro de vocês. E depois, quando terminar, que vocês continuam a aula, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre a fotossíntese. Lembram que eu falei lá
Logo mais que as plantas realizam fotossíntese, ou seja, elas conseguem produzir seu próprio alimento. Se ela realiza fotossíntese, elas são chamadas de organismos, exatamente, autótrofos, certo? Então, para uma planta fazer a fotossíntese, ela precisa de 3 fatores, que é luz solar, CO2, gás carbônico, e H2O, que é a água. Estão vendo esse gifzinho aí, bem representativo, bem dinâmico, dá para vocês entenderem bem. Então, ela precisa desses 3 fatores para realizar a fotossíntese. Além desses 3 fatores, na planta, no seu organismo, ela precisa ter uma estrutura chamada de... Então, a respiração celular, certo? A respiração celular é um processo de criação de síntese de ATP, ou seja, o que é ATP? Lembram? ATP é uma moléculazinha de energia que todos os organismos produzem e necessitam, certo? Então, todos os organismos eles vão produzir essa molécula ou por meio da respiração celular, que é o processo de criação, ou por meio da fermentação, né? Esses são 2 processos de criação de ATP. A respiração celular ela é um processo aeróbico, ou seja, precisa de oxigênio, e a fermentação é um processo anaeróbico, ou seja, não necessita de oxigênio. Quem é que faz fermentação? Fermentação quem faz é bactérias, certo? Leveduras. Os outros organismos não, eles não fazem a fermentação, já fazem a respiração celular, certo? Para produzir as moléculas de ATP. Então, e como é que a gente consegue produzir, né, esses ATPs? Através da nossa alimentação. Então, a gente precisa, na nossa alimentação, de açúcar, ou seja, glicose, certo? Os organismos autótrofos, eles já produzem sua própria glicose e dali já criam, já fazem a respiração, já criam as moléculas de ATP. Os seres heterótrofos, eles não produzem glicose, né, como a gente sabe. Eles não produzem qualquer tipo de matéria orgânica, ele precisa absorver através da sua alimentação. Então, é a partir da dieta de cada pessoa que vai obter a glicose e vai conseguir fazer a respiração celular, ok? A gente tem um esqueminha aí no livro de vocês, né, que eu coloquei aqui a imagem para vocês entenderem. Façam a leitura e entendam o processo, como é que acontece, tá bom? E a gente sabe também que, além de obter energia, né, a gente sabe que a nossa alimentação ela é fundamental também para a gente adquirir outros nutrientes que são essenciais para a nossa vida, tá bom? Agora, novamente, fazer essa outra atividadezinha da página 39, questão 1, 2, 3 e 4. Façam aí e já já a gente continua. Outras influências do Sol nos seres vivos, certo? Então, além do Sol ser essencial, ser fonte de energia, de produzir matéria orgânica, ele também é essencial nesses 2 processos, que é o fototropismo e o relógio biológico, tá bom? Então, o que é fototropismo? Acredito que vocês já tenham visto esse fenômeno em casa, só que não conseguem identificar o nome. Então, o fototropismo é a inclinação que a planta faz em direção à luz. Isso só vai acontecer no seu processo de crescimento, certo? Esse crescimento desigual, certo, do caule, é feito porque a luz do sol estimula uns diferentes hormônios dos vegetais, tá bom? Então, esse fenômeno, essa inclinação, ela é pausada no momento do florescimento da planta, certo? Então, a partir de quando ela floresce, a planta não sofre mais essa inclinação. Então, o sol ele também faz influência no nosso relógio biológico, certo? Regulando o nosso processo de sono. Então, dependendo da quantidade de luz que chega aos nossos olhos, é liberado um hormônio que induz o sono, certo? Então, quando começa a escurecer, uma região do nosso cérebro, ela começa a liberar melatonina. Melatonina é um hormônio responsável pelo sono.
Então, quando começa a escurecer, o cérebro libera melatonina no nosso sangue, então fazendo com que a gente tenha sono. Quando tá de madrugada, essa melatonina ela começa a diminuir até chegar de manhã, ela para, certo? De ser enviada pelo cérebro, fazendo com que a gente fique disposto todo o dia e à noite começa todo o ciclo novamente. O sol também produz vitamina D no nosso organismo, certo? Que é muito importante para os nossos ossos. Então, como é que a gente obtém essa vitamina D? Tem um encarte aí no livro de vocês leiam esse encartezinho que vai ter todas as informações, tá ok? Então, agora vocês vão resolver essa atividade da página 42 e 43. Todas as questões, 1, 2, 3, 4 e 5, certo? E por fim, finalizamos esse capítulo, certo? Capítulo 3. Eu vou combinar com vocês lá no nosso grupo do WhatsApp, na quarta-feira, um horário para mim fazer um ao vivo com vocês e a gente corrigir todas essas atividades. Então, façam as atividades, certo? Para quando chegar na quarta, a gente só corrigir,